Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Zump. Gostaria de falar hoje, no nosso vídeo, que é argumentos em favor da sola escritura. Bom, como muitos aqui já sabem, que são seguidores do canal, acompanham o canal, desculpa a preliminação, tá um pouco improvisada aqui, mas vamos lá. Quem já é seguidor do canal, eu já fiz um vídeo sobre Lutero, sobre os 5 solas de Lutero, um pouco sobre a história de Lutero também, e algumas argumentações falsas que fazem a respeito de Lutero. Como se Lutero desprezasse a Bíblia, como se Lutero dissesse que a carta de Tiago era uma carta de palha e que merecia ser queimada, quando na verdade essas palavras dessa exata forma não foram ditas. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para você poder acompanhar depois, né, esse outro vídeo sobre Lutero. Mas vamos lá, uma das grandes contribuições embolou agora. Uma das grandes contribuições de Lutero são os 5 solas de Lutero, né? Os 5 solas resumem a doutrina protestante, digamos assim, né? Que resume os 5 pontos principais, que é sola gratia, né? Somente a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para salvar, sola fide Dei, somente o Filho de Deus, né, como Salvador das nossas vidas, sola Deo Gloria, que é somente a Deus toda a glória. Que mais? Sola... São 5 solas, gente, eu estou esquecendo todos os 5 solas. E por último, eu sei que o último sola mesmo é o sola escritura, tá? Tá faltando um sola aí. Somente a fé, somente a graça, somente a Deus da glória, somente o Filho de Deus, pronto. E vem o sola escritura, que é somente a escritura como regra infalível de fé e conduta, certo? Então, a sola escritura, ela se baseia no princípio de que a palavra de Deus, de que a Bíblia Sagrada é a nossa fonte e regra de fé e conduta. Então eu gostaria de falar alguns argumentos que corroboram para fortalecer esse pensamento luterano. O primeiro pensamento é que a Bíblia Sagrada é o documento mais antigo da igreja. E por ele ser o documento mais antigo da igreja, certo? O testemunho dos próprios apóstolos, certo? Ele se torna a fonte máxima de autoridade daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem praticantes da fé cristã. Tá? Como eu já coloquei anteriormente, num outro vídeo, inclusive que eu entrei em discussão, um debate, né, com o Conde Lupê, né, e não foi lá uma discussão muito boa, né, porque, enfim, ele se valeu de artifícios muito, assim, como eu poderia dizer, nojentos, né, usou palavras de baixo calão, distorceu algumas coisas que eu falei, colocou temas de vídeos lá que não tinham nada a ver com o que eu tinha falado. Resumindo, não foi uma discussão muito interessante. Então vamos lá. Uma das coisas que eu coloquei foi que a Igreja Católica, durante muito tempo, ela se colocou como fonte de autoridade acima da própria Bíblia, como se a Bíblia fosse uma produção dela. E a Bíblia não é uma produção da instituição. A Bíblia é o testemunho apostólico. A Bíblia trata-se do registro das revelações dos apóstolos que eles tiveram do próprio Cristo. Paulo muitas vezes falando disso, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, está em 1 Coríntios, né? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão, pronto. Aí vai fazer a descrição da Santa Ceia. Uma revelação que ele recebia do próprio Senhor Jesus Cristo e que ele registrou. Então, um dos argumentos contra a sola escritura, a Bíblia como regra infalível de fé e conduta, é colocado como que se a Bíblia ela foi reconhecida, foi dada autoridade à Bíblia, como se a igreja tivesse dado autoridade sobre ela, né, de reconhecer. E aqui está, na verdade, o grande ponto, né, central da história. É que não se pode dar autoridade à Bíblia, não se pode dar autoridade àquilo que já tem poder em si mesmo, né, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque assim, Jesus Cristo nunca escreveu nada. Os seus apóstolos é que registraram, e os cristãos, né, de segunda geração é que registraram, certo, na Bíblia Sagrada, os preceitos necessários, a história do Senhor Jesus Cristo e os preceitos que ele ensinou, muitos deles inclusive por revelação. Porque muitos dos ensinamentos Jesus Cristo não deu diretamente aos discípulos, certo? Ele disse assim, olha, eu vou para o Pai, eu vou subir, mas tem coisas que vão ser reveladas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Eu estou sendo dialético aqui. Quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar coisas que eu não ensinei ainda, né? A unção ensinará todas as coisas. Então essa revelação que chegou aos apóstolos foram registradas. Muitas vezes Paulo falando diz assim, reconheçam que isso que vos ensinam, que vos ensina o Senhor. Então o que nós vemos, na verdade, é o apóstolo Paulo registrando
o testemunho do Senhor Jesus Cristo que lhe foi revelado. Então a Bíblia Sagrada é uma revelação do próprio Deus à humanidade. Seria o segundo argumento poderoso, né, em favor da Bíblia Sagrada. Alguns vão dizer, mas a Bíblia ela foi distorcida, né? E assim, na verdade, todos os textos que nós temos da Bíblia, né, os mais antigos inclusive, foram mantidos, né, a sua originalidade. Entretanto, como nós já colocamos aqui em um vídeo anterior, alguns ensinamentos aí que são ensinamentos extra-bíblicos para os cristãos, biblicistas, certo? Que somos nós, que temos a Bíblia Sagrada como regra infalível de fé e conduta, esses ensinamentos são considerados heréticos, ou seja, fora do ensinamento da palavra, fora do ensinamento apostólico, certo? Então são esses alguns argumentos em favor da sola escritura, né? Martinho Lutero, certa vez escrevendo, ele disse que ele apoiava o ensinamento da sola escritura porque a sua consciência testificava juntamente com ele. Então é também uma questão de consciência. A partir do momento que você tem o conhecimento do que foi registrado pelos próprios apóstolos, as testemunhas fiéis do Senhor Jesus Cristo, certo? Você se torna participante dessa mensagem evangelizadora e se torna consciente, né, do reino dos céus e do que Deus tem a revelar à humanidade. Ok, então, amigos do canal Zump, obrigado por assistir esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.